Nós não concordamos com esse sistema fascista, misógino, racista que foi eleito. Mas eu não caminharei com medo. Não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Não tem mais saída. Não tem outra solução. A gente precisa derrubar Bolsonaro e Mourão. Faísca. Feminismo para a transformação. Muito bem-vindos todos. Estamos abrindo mais uma temporada do Faísca, não só no meio de uma crise pandêmica, sanitária, humanitária, mas principalmente no meio de uma efervescência política, em que estamos na rua combatendo o governo fascista e genocida. Chega de resistir! É tempo de contra-atacar! Bolsonaro, um sujeito que nem devia ocupar a presidência, cujo mandato é contestado desde que foi eleito, por suspeita de hackeamento de grupos feministas no Facebook e disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp. Este mesmo sujeito converteu o Brasil num gigantesco cemitério. Não reconheceu a seriedade da pandemia, promoveu a disseminação do vírus, incentivando aglomerações sem máscaras, não comprou vacina, não comprou kit de intubação, não enviou oxigênio para as cidades em colapso, não investiu no SUS, não investiu em campanhas de educação, não distribuiu máscaras. E para agravar, não respondeu a nenhum dos questionamentos da imprensa sobre sua conduta. Revidou e continua revidando aos berros, aos surtos. Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são um canalha. Agora que seu governo está intimado a responder sobre a conduta da pandemia perante uma comissão de inquérito parlamentar, muitos outros crimes por ação e omissão estão sendo escancarados. Mais mentiras vai contar. Na pandemia das mortes desfez, nem vacina quis comprar. Mas não tenham dúvidas. Não é por conta da CPI, nem só por causa do agravamento da pandemia que o povo está nas ruas. É por vacina, sim, mas também é contra a política de austeridade implementada por Paulo Guedes. É contra a política de venda do Brasil e da nossa terra por Ricardo Salles. É contra a política de criminalização das mulheres promovida por Damares Alves. É contra a política de sucateamento das universidades e do ensino público. É contra uma política que acha certo crescer em um número de bilionários brasileiros enquanto o povo passa fome. Por isso que as manifestações são tão numerosas. Para conversar sobre a resistência que vem das ruas, nessa reestreia do programa, eu convidei Carmen Silva, socióloga, militante feminista e companheira de trabalho no SOS Corpo. Carmen, muito bem-vinda ao programa, muito bom ter você aqui. Oi, pessoal, é sempre bom estar faiscando por aqui. Então, Carmen, as ruas foi um movimento forte de rua, tanto no 28 de maio quanto no 19 de junho, né? As ruas pedem o impeachment, mas até mesmo a prisão do presidente, dizem fora para Bolsonaro, mas também para Mourão, para os ministros, para os filhos de Bolsonaro, fim das privatizações,
pede auxílio emergencial, pede compra de vacina. Quais os ganhos possíveis que o povo pode ter depois de ter realizado essas duas mobilizações tão grandes, acontecendo também em tantos lugares no Brasil? As ruas querem derrubar o governo, né? Então, o ganho maior que poderíamos ter seria exatamente a saída do Bolsonaro e do Mourão do governo federal. Mas é claro que ainda não conquistamos isso e não é tão simples para termos essa conquista. Eu queria destacar dois ganhos que essa onda crescente de mobilização já nos trouxeram. Eu acho que é bem importante. Um deles é a retomada da capacidade de ação pública, de manifestação, de protagonismo dos movimentos sociais brasileiros. Porque a gente veio de uma ação de resistência contra o golpe, de uma ação de denúncia do governo Temer, veio do ele não na eleição de 2018, depois teve uma reduzida drástica de capacidade de mobilização. Teve ainda o tsunami da educação no começo do governo Bolsonaro, mas depois disso veio a pandemia e isso enfraqueceu muito a capacidade dos movimentos sociais, das organizações populares, de liderar o processo político. E agora, essas manifestações, a gente tem essa capacidade renovada e massivamente. Essa é uma grande conquista. Ela é uma grande conquista por quê? Porque ela enfraquece o governo Bolsonaro. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que isso coloca em xeque a política de morte que o governo Bolsonaro está tendo em relação à pandemia. Então, a gente já viu um resultado que é a aceleração do processo de vacinação. Esse processo de vacinação que a gente está vivendo agora é muito diferente do que a gente viveu em março. Nós temos já uma mudança na vacinação, uma mudança em relação ao Ministério da Saúde, porque está mais difícil para Bolsonaro manter a sua política de descredibilizar a vacina, de descredibilizar a saúde pública e de fazer chacota com a dor das pessoas, com a morte das pessoas. Essas são duas conquistas que eu considero muito relevantes. Vai avançar, vai avançar, vai avançar o feminismo popular, vai avançar, vai avançar, vai avançar o feminismo popular. Tu já começou, inclusive, a responder a minha segunda pergunta, falando de que isso enfraquece o governo Bolsonaro e se acelera a vacinação, por exemplo. Mas que outros efeitos essas jornadas de mobilização produzem no governo, produzem em Bolsonaro e nos seus aliados? Então, essa é uma jogada de risco, né? A gente, ao fazer as manifestações de rua, a gente aumenta o poder popular, aumenta a resistência e aumenta a oposição ao governo Bolsonaro, que até então estava se expressando nas redes sociais, na internet e na via institucional, dentro do Congresso, nas ações no Judiciário. Então, essa era a oposição que estava acontecendo. Com as manifestações, a gente realmente aumenta o poder de pressão, e isso pode gerar dois tipos de efeito, é uma bifurcação. Por um lado, o Bolsonaro pode ficar mais fraco e isso pode fazer com que a oposição consiga impor no Congresso Nacional um impeachment ou que as forças políticas consigam instar o Tribunal Superior Eleitoral a julgar os crimes eleitorais cometidos pela chapa Bolsonaro e Mourão e, com isso, eles perderem o mandato, porque são muitos crimes de uso de dinheiro, crimes de disparo em massa no WhatsApp, são vários crimes e tem processos no TSE em condições de serem julgados. Então, esse é um caminho dos efeitos possíveis. O próprio STF, pressionado pelas ruas, pode interditar o presidente Bolsonaro, porque ele tem muitos crimes já acumulados que podem gerar isso.
A CPI no Congresso Nacional pode se fortalecer. A CPI não tem poder de julgamento, mas ela apresenta um relatório, e o relatório dela, até por ser divulgado para a opinião pública, pode ganhar uma força política que torne insustentável para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, e isso pode gerar a derrubada de Bolsonaro. Então, esse caminho da derrubada é um caminho possível. Melhor já ir se acostumando. Esse Messias é genocida, sim, senhor. Espalhou a fome, a sua ganância é o vírus mais letal. Tirou-nos o pão, espalhou a opressão. Quantos corpos mais no caixão? Anjo da morte, do seu povo nem faz questão. Misógino, homofóbico, fascista, racista. Outro caminho que, infelizmente, quando a gente pensa em conjuntura, tem que desenhar os cenários. O outro caminho tem a ver com esses arrombos de valentia do presidente Jair Bolsonaro. Ele está instigando a base dele a ter atitudes similares a dele. Atitudes de valentia, de ódio, de ampliar, né, a misoginia, o racismo, a discriminação, a violência contra as mulheres, o povo negro, a comunidade LGBT, e de fazer isso no cotidiano das nossas vidas. Então, a gente tem visto vários ataques nas redes sociais que a oposição tem sofrido, várias ameaças, e o governo, a força política que sustenta esse governo, tem estimulado esse tipo de ataque. Pode se restringir a isso, ou ele pode tentar também aventuras autoritárias, vamos dizer assim, tentar dar um golpe, um autogolpe, né? Porque ele é o próprio presidente. Mas ele atua como se ele não fosse presidente. Ele atua como se ele fosse um movimento bolsonarista e não o presidente Bolsonaro. Como se ele fosse impedido de governar. Isso é uma falácia, é uma forma dele manifestar o seu autoritarismo, mas ele pode gerar, essa conjuntura também pode gerar uma radicalização nesse tipo de atitude. Uhum. A minha pergunta vai nesse sentido desse segundo caminho. O quão concreto pode ser essa tentativa de golpe? Porque realmente são mais de 120 pedindo de impeachment que o Arthur Lira, comprado junto com outros do Centrão, está guardando na gaveta e não deixa passar. A gente sabe que por muito menos a presidenta Dilma foi golpeada e foi retirada da presidência. Então, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais essa tua leitura, Carmen, explicando quem segura Bolsonaro no poder, porque os apoiadores deles a gente já viu que é uma força política pequena, com expressão pequena de rua, mas que consegue segurar ele no poder. Então, quem são essas alianças bolsonaristas e que tipo de golpe ou fraude eles poderiam tentar? A força dele é pequena enquanto manifestação de rua, até porque a direita tem pouca tradição de organizar as manifestações enormes, bonitas, e ativas e alegres que a esquerda consegue organizar, né? As manifestações de rua deles são pequenas, mas eles têm também os bastidores, né? Que são forças políticas que sustentam esse governo. Com certeza, o capital financeiro ainda sustenta o governo e o agronegócio também. Até porque as políticas das classes dominantes, da burguesia, o que ela quer para a economia brasileira, têm sido aprovadas no Congresso, com menos rapidez do que eles gostariam. Aí, às vezes, eles fazem algum tipo de ameaça, mas têm sido aprovadas. Nós, da classe trabalhadora, nós mulheres, nós povo preto e pobre, nós temos perdido direitos conquistados há muitos anos. E isso é em benefício do enriquecimento. Durante a pandemia, a gente viu quanto subiu os bilhões dos bilionários, né? Então, eles sustentam. Mas há também forças militares e milicianas que sustentam.
cada momento que tem uma pressão sobre o governo Bolsonaro, a gente vê Bolsonaro ameaçando com um golpe militar, e aqui e acolá tem um ou outro militar, do partido militar, né, que está atuando como um partido político, também indicando possibilidades de sustentar isso. Ocorre que isso pode não ser tão verdadeiro, porque a gente não viu nenhum pronunciamento do alto comando das Forças Armadas, nada disso. Também, se eles fizerem, é só uma vez, já realizam, né? Mas a gente não viu nada disso. Mas a possibilidade de uma articulação, de uma via de um golpe miliciano, com as polícias militares dando sustentação, também é possível, porque a gente está vendo a penetração do bolsonarismo dentro das polícias militares. O exemplo aqui de Pernambuco na manifestação de maio é muito nítida, e isso também pode dar sustentação. A gente viu um motim no Ceará, viu um motim no Maranhão, no Rio Grande do Norte, de polícias militares. Se há uma aliança entre polícias militares e milicianos, essa possibilidade existe. Todavia, não está dado. Não está dado, e eu acho que é importante. O fato dele tentar dar um golpe não garante que esse golpe seja bem sucedido, porque, mal ou bem, a gente ainda tem instituições que estão funcionando no país. Então, a gente não acha que necessariamente, se ele tentar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, os próprios meios de comunicação corporativos burgueses, não está dado que ele consiga garantir isso, porque ele se enfraquece a cada dia. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo. E pensando nesses caminhos entre 2021 e 2022, a gente tem uma população forte na rua. Eu queria entender qual a possibilidade de acirrar o tom, de elevar o nível desses protestos e, ao mesmo tempo, entender um pouco as movimentações de figuras políticas mudando de partido, aí já pensando nessas eleições de 2022. Conta um pouquinho mais sobre os possíveis caminhos aí para a esquerda, para a gente ir finalizando o programa. Então, a questão é que a esquerda é um campo político muito amplo. Você tem os partidos de esquerda, e aí dentro você tem os parlamentares de esquerda, que muitas vezes não estão tão combinados assim com seus próprios partidos. Você tem os movimentos sociais, né? Você tem, dentro dos movimentos sociais, aqueles que se aproximam mais do espectro partidário, seja de um ou de outro partido. Tem aqueles movimentos sociais que são mais autônomos, que atuam em torno das causas que os movem de uma forma mais independente. Então, a esquerda tem gente dispersa na universidade, entre cientistas, né, artistas. É um campo muito amplo. Então, quando a gente fala a esquerda, parece que tem algum lugar onde esse povo vai se juntar e tomar uma decisão. Não vai acontecer, né? É uma dispersão, mas atua num certo direcionamento, que é o direcionamento da defesa de direitos, de ser contra o governo Bolsonaro, ser antifascista, né? Eu nem citei as torcidas, que tem um peso importante hoje, né? Torcidas antifascistas. Então, assim, não dá para pensar que todo mundo terá o mesmo posicionamento. Estou dizendo isso porque, para nós, do movimento feminista, que se coloca numa perspectiva autônoma, o nosso foco é 2021. O nosso foco é derrubar Bolsonaro e Mourão agora. O nosso foco é a solidariedade para manter as pessoas vivas. O nosso foco é vacina, é comida, é emprego, é direitos. Né? O nosso foco é esse. E para isso é preciso derrubar Bolsonaro agora. Seguramente, outros grupos vão estar com foco em 2022. E
e projetando as articulações políticas necessárias para ganhar a eleição em 2022. Então, essa é uma diferença. Dentro desse campo nosso, que está focado em 2021, é importante fazer essa onda de mobilização crescer. E ela tanto precisa crescer em volume, quantidade de pessoas na rua, como também em forma. Então, a construção de uma greve geral é muito importante, o movimento sindical está discutindo isso. A capacidade de ação direta, de ações mais radicais, também são elementos importantes. O mais importante de todos eles, e aí isso é muito estratégico, é ganhar mais corações e mentes para essas mobilizações. A gente precisa crescer muito, muito, muito mais, fazer dessa onda um tsunami, né? Porque essa força, ela pode, inclusive, transbordar para 2022, mas ela precisa garantir em 2021. E é muito importante derrubar o governo agora para que Bolsonaro não chegue presidente às eleições de 2022, porque ele terá a máquina e isso é uma caixinha de surpresas. Então, é muito importante ter o foco em 2021, até para quem quer ter no centro da sua preocupação as eleições. Em relação às mudanças de partido, de algumas lideranças políticas, tem dois elementos. Um primeiro elemento é os partidos que são menores, em termos dos seus resultados eleitorais, eles estão correndo risco, com a nova legislação, de sofrerem uma interdição legal, né, de continuar funcionando. Então, é também arriscado para políticos de esquerda que têm grande expressão ficarem em partidos que têm uma expressão eleitoral menor nesse momento. Então, isso é uma motivação. Outro tipo de motivação é a motivação relacionada à posição política. Se você está num partido que, pela sua linha política, tenderá a não querer alianças amplas, mas você, para se eleger, necessita de uma aliança muito mais ampla, você tenderá a ir para um partido cuja linha política te permita isso. A outra coisa é, se você quer somar na construção de um leque de aliança para sustentar a candidatura do presidente Lula. Então, tem vários elementos aí que fazem os políticos nesse momento estar fazendo essa dança, né, de posição no espectro partidário. Então, acho que esse é um debate interessante, daria um outro programa, mas a gente não vai poder avançar muito nele, né? Para a gente manter aqui nesse momento o nosso foco em que, até para isso, é muito importante ampliar a força das mobilizações em 2021. Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Muitíssimo obrigada, Carmen Silva. Para vocês que escutaram aí o programa, ele teve a participação e o apoio técnico de Lara Buitron. E a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada pela conversa, Carmen. Fica aí o chamado, gente, para a gente radicalizar, conquistar mais gente e ocupar as ruas. A gente precisa fazer esse movimento crescer para derrubar o governo. É isso aí, muito obrigada. O Faísca está voltando, vai ter mais debate por aqui. Quem quiser acompanha. A gente está em todas as redes sociais do SOS Corpo. Chega junto, é nóis, valeu. Fora Bolsonaro, 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 fora Bolsonaro.